Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo da legislação de Chapecó. E neste vídeo vamos iniciar com a lei orgânica do município. Lei orgânica que é a principal lei que cada município possui. Cada município tem a sua lei orgânica que organiza o funcionamento da administração municipal, falando sobre as principais regras de funcionamento da Prefeitura de Chapecó e também da Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, como a gente vai estudar. Existe aqui um pequeno preâmbulo, nunca é cobrado em prova, deixo aqui apenas para ilustrar a aula para vocês, e vamos ao que interessa, vamos ao que cai em prova, porque aqui a gente vai focar realmente no que deve aparecer na prova de vocês. Eu vou mostrando para vocês os principais pontos da lei, e no final a gente vai ter ali um simulado com algumas questões que eu elaborei, para a gente poder fazer uma revisão bem eficiente deste conteúdo. Bom, vamos ao que interessa. Primeiro, que o município de Chapecó, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do estado de Santa Catarina, claro, tendo a sua autonomia. Essa é a primeira informação importante aqui, porque quando a gente estuda a Constituição Federal, o primeiro princípio que a gente vê se chama soberania. No Brasil só tem soberania a União. Os estados e municípios não possuem soberania. Quem tem soberania é a União. Então o município de Chapecó não tem soberania, porque soberano é só a União. Ele tem autonomia. Autonomia sim. E a gente tem que ter cuidado, porque a banca, percebendo essa situação que é parecida, mas não igual, com o primeiro artigo da Constituição Federal, pode tentar te enganar na prova, trocando a palavra autonomia por soberania, por exemplo, e aí estaria errado. Vocês não vão cair nessa, porque vocês sabem que o município tem autonomia, não soberania, autonomia. Bom, também é um princípio aqui, a cidadania, o respeito aos direitos do cidadão, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Esses, então, são os princípios a serem observados aqui no município de Chapecó, os chamados princípios fundamentais. Como eu falei para vocês, é muito parecido com a Constituição Federal. A única diferença é que, em vez de soberania, aqui nós temos autonomia, que é a característica dos municípios aqui do Brasil, ter autonomia, não soberania nem independência, autonomia. Bom, e a ação municipal, a atuação do município, vai ser desenvolvida em todo o seu território sem nenhum privilégio, sem nenhuma preferência para um distrito ou para um bairro, sendo orientada no sentido de reduzir, de diminuir as desigualdades sociais e promover o bem de todos sem nenhum preconceito, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Todo poder vem do povo, todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes. Sim, os eleitores do município de Chapecó vão às urnas e elegem de 4 em 4 anos prefeito, vice-prefeito e vereadores, que vão exercer o poder diretamente, mas também existem outros mecanismos de participação popular, como a gente vai estudar hoje aqui, como, por exemplo, a iniciativa popular de projeto de lei, que o povo pode fazer um grande abaixo-assinado e apresentar o projeto. A gente vai ver mais adiante como isso funciona. Bom, e o artigo 3º prevê que o município, buscando integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas e a defesa de interesses comuns, pode associar-se, unir esforços com o Estado de Santa Catarina e com demais municípios, formando consórcios ou associações microrregionais. É se unir a municípios próximos para juntos buscarem coisas que vão beneficiar a todos, né? Essa é a ideia, então, do município unir esforços com outros entes. Até aqui, pessoal, tudo muito introdutório, mas como a gente já viu, a banca pode elaborar algumas questões, fazer algumas pegadinhas aqui nessa primeira parte.
Vamos avançando e aí chegamos no título 2 aqui da Lei Orgânica, que fala sobre a organização do município, trazendo que o município de Chapecó tem sede na cidade de Chapecó, que é a cidade que ele dá o nome, e é dotado de autonomia política, administrativa e financeira. E é regido por esta lei orgânica, esta é a principal lei do município. Aí o artigo 5º vai nos trazer os poderes do município. E aqui fica ligado que a banca pode fazer uma pegadinha também. Os poderes do município são 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura de Chapecó. Não existe poder judiciário do município. Ah, professor, mas tem um fórum em Chapecó. Claro que tem, mas ele é da Justiça Estadual. Porque não existe justiça municipal. Os municípios não têm poder judiciário próprio. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Só que a banca, na hora da prova, vai tentar te enganar misturando estes com os poderes da União. Porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente vai encontrar os 3 poderes, a famosa teoria dos 3 poderes, que são legislativo, executivo e judiciário. E como a gente sabe que existem 3 poderes lá na União, a banca pode tentar nos enganar, misturando com os do município. E vocês não vão cair nessa em prova. Porque se a banca afirmar que são poderes do município, o executivo, o legislativo e o judiciário, está errado. É só o legislativo e o executivo. Cuidado com essa pegadinha que a banca pode fazer também. Não esqueçam que aqui no município são somente esses 2 poderes. E os símbolos do município são sua bandeira, seu hino e seu brasão, e a lei pode estabelecer outros símbolos. O território do município compreende o espaço físico em que se encontra sob sua jurisdição, claro. Divisão administrativa. O município pode se dividir em distritos, bairros e vilas, conforme a sua necessidade, e toda essa alteração nesses distritos, bairros e vilas, tudo isso vai passar sempre por lei. E é facultada a descentralização administrativa, criando distritos e bairros de subsede da prefeitura. Para aqueles distritos e bairros mais afastados do centro do município, é possível ter lá uma subsede de prefeitura, é isso. É possível essa descentralização para facilitar o serviço. Bom, sobre os bens do município, bem do município é tudo que lhe pertença. E aí vai ter uma outra lei complementar, melhor dizendo, né, uma outra lei, uma lei complementar dispondo sobre administração, aquisição, alienação e uso dos bens municipais. O próximo capítulo traz a competência do município, e aqui eu quero que vocês tenham atenção, porque o artigo 10 traz uma grande lista de competências do município. Aí quando tu conclui a leitura de todas essas competências, tu encontra o artigo 11, que diz que é competência comum do município, Estado e União. Qual é a diferença do artigo 10 para o artigo 11? É que aqui no artigo 11 estão competências que não são só do município. São coisas que o município faz junto com o governo federal e com o governo estadual. E como é que a banca pode perguntar isso em prova? Ela pode misturar aquelas competências privativas do município do artigo 10 com essas comuns do artigo 11. Que é uma dica para facilitar o estudo e ganhar tempo, memoriza as competências comuns. Por quê? Porque são apenas 9. Se tu memoriza essas competências comuns, tu sabe que todas as outras são privativas do município. Eu não estou dizendo que vocês não precisam ler, vocês precisam ler todas as competências. Agora, depois que vocês fizeram a leitura de ambas, foquem em memorizar as competências comuns. Porque se a banca fizer uma questão misturando as comuns com as privativas, tu consegue identificar mais facilmente. E as competências comuns são aqueles assuntos que cabem a todos eles. Conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública e do direito das pessoas com deficiência, proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico e cultural, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte,
proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência, proteção ambiental e combate à poluição, preservação de florestas, fauna e flora, fomento à produção agropecuária e abastecimento alimentar e também a defesa do consumidor. Essas, então, são as competências comuns que o município exerce em união de esforços com o Estado e com a União. Por outro lado, aqui no artigo 10, a gente tem uma grande lista de competências que vão ser só do município. Principalmente tratar de tudo que envolve interesse local, fazer a sua norma orçamentária, instituir e arrecadar os seus tributos, fixando, fiscalizando e cobrando também tarifas e preços públicos, dispor sobre o seu funcionamento, dentre outras competências que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Bom, visto isso, a gente tem o capítulo 5 agora, que trata da administração pública. A administração pública compreende os órgãos públicos e entidades da administração direta ou fundacional, dotadas de personalidade jurídica própria, né? O município, além dos seus órgãos, além daquela estrutura da prefeitura com as suas secretarias municipais, também pode ter autarquias, fundações, e é isso que está dizendo o artigo 12. Para fins de prova, eu acho ele pouco relevante. Acho o artigo 13 bastante provável em prova. O artigo 13 traz os princípios da administração pública, os princípios que devem ser observados pela administração pública aqui em Chapecó, que são os mesmos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Então, se tu já estudou a Constituição Federal, já conhece o LIMPE, tu já conhece esses princípios, né? Com a palavra LIMPE, tu memoriza esses 5 princípios: L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Estes são os princípios aqui que a administração pública de Chapecó deverá observar. Este, então, é o LIMPE. Bom, aí nós temos, então, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros. Então, o cargo público é tanto ocupável por brasileiros, como também estrangeiros, nos casos que a lei permitir. E a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando, para vocês passarem no concurso e conquistarem essa vaga. Para ser investido em cargo público, tem que fazer concurso. Sempre professor? Não, tem uma exceção. Sabe qual é? Aqueles cargos em comissão. O cargo em comissão é o famoso CC. É aquele que não faz concurso para ingressar, mas também não tem estabilidade. O CC, que não é concursado, a qualquer momento pode ser mandado embora, pode ser exonerado. Vocês que vão passar no concurso para cargo efetivo, vão fazer um estágio probatório. E depois de 3 anos de probatório, vocês adquirem estabilidade. Depois que vocês forem estáveis, é muito, muito difícil perder o cargo. Então é isso. A regra para cargo público para ingressar é o concurso e a exceção é o cargo em comissão. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. No prazo de validade, o município pode convocar os aprovados. Então, quando tu faz o concurso, dentro de 2 anos após a homologação do resultado final do concurso, o município pode convocar os aprovados. Quando terminam esses 2 anos, o município pode prorrogar por mais 2. Então, pode ser que dentro de 4 anos venham a ser convocados os aprovados, porque o município tem esse prazo de validade do concurso. Dentro desse prazo, o município vai chamando os aprovados conforme a necessidade. Terminado esse prazo, total de 4 anos, já terminada a prorrogação, aí o município tem que fazer um novo concurso. Por isso que é comum que o município faça concurso de 4 em 4 anos, porque já expirou o concurso anterior. Durante esse prazo, então, previsto no edital, esse prazo de validade, claro, o concursado tem prioridade, não pode desrespeitar a regra, a ordem de classificação do concurso, e só pode chamar pelo concurso enquanto o concurso está válido. Funções de confiança, a gente vai ver isso melhor lá no Estatuto dos Servidores. A função de confiança é quando o servidor, então concursado,
é designado para uma função de direção, chefia e assessoramento e recebe, por isso, uma FG. Assim como os cargos em comissão, que são aqueles que não fazem concurso para ingressar, que também os cargos em comissão são para essas funções de direção, chefia e assessoramento. A lei vai reservar um percentual dos cargos para pessoas com deficiência, sempre nos concursos públicos tem a cota de vagas para pessoas com deficiência. Também a lei vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pessoal, a contratação de temporários é algo que todos os municípios acabam em algum momento fazendo. O que é a contratação de temporários? É quando tem uma situação temporária, geralmente emergencial, que não pode esperar um concurso ser realizado. Ou ainda quando é uma situação de poucos meses, que não justifica que se faça um concurso para nomear pessoas para aquela função. E aí se contratam profissionais só por alguns meses. É isso. O temporário, então, é muito utilizado, inclusive quando acontecem situações como foi a pandemia, né? A própria questão da pandemia do coronavírus acabou criando essa necessidade justamente de temporários também para atuar na área da saúde. Bom, a remuneração dos servidores tem um teto, que é o subsídio do prefeito municipal. Então, os servidores do município de Chapecó não podem ganhar mais que o prefeito. O prefeito é o teto remuneratório. É isso que nós temos aqui nesse inciso 8. Bom, a remuneração dos servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica. Os servidores da prefeitura só vão ganhar aumento quando o prefeito encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal e esse projeto for aprovado. Só nesse momento, então, que pode ser dado aumento para os servidores da prefeitura, sendo assegurada também uma revisão anual para todos os cargos. Os vencimentos do poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, não podem ser superiores, não podem ser maiores, aos pagos pelo poder executivo. Aqui é uma ideia que os servidores da Câmara que façam a mesma função que servidores da prefeitura não podem ter uma remuneração maior. É para buscar um equilíbrio na remuneração entre os dois poderes, basicamente isso. Aí tem uma série de disposições aqui que são cópias, né, da Constituição Federal. Tem também a questão da acumulação remunerada de cargos, e aqui nesse ponto, a lei orgânica de Chapecó está um pouquinho desatualizada, porque ela diz que não pode uma mesma pessoa estar em 2 cargos, exceto em 3 situações. Diz aqui que é possível acumular, quando houver compatibilidade de horários, 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de médico. Isso que está aqui não está errado, está certo. O detalhe só é que na Constituição Federal, eles ampliaram essa questão aqui da saúde. E hoje, atualmente, não são só médicos que podem acumular. Atualmente, de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, podem acumular cargos uma mesma pessoa pode acumular 2 cargos quando for 2 cargos de profissões regulamentadas da área da saúde. Não só médico, mas também enfermeiro, dentista, fonoaudiólogo, enfim, atividades na área da saúde vai ser permitida a acumulação. Então é isso, pessoal. Essas são as situações, então, que excepcionalmente uma mesma pessoa poderá estar em 2 cargos quando houver compatibilidade de horários. Como aqui na Lei Orgânica de Chapecó ainda está o texto antigo, ainda não foi atualizado, se eles cobrarem em prova desta forma, vocês vão marcar que está certo, mesmo sabendo que hoje não são só médicos, mas também os demais profissionais da saúde. Bom, a gente tem, então, focando aqui nos pontos mais importantes, o inciso 21, que proíbe o nepotismo. O nepotismo é a nomeação de parentes, né? E nós temos aqui no inciso 21, que é vedada, é proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou servidor da mesma pessoa jurídica,
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercer cargo em comissão ou função de confiança. Então aqui a gente tem, pessoal, a proibição de que os familiares dos políticos do município ganhem um cargo em comissão. É isso que é a situação do nepotismo. Excetuam-se da regra contratações em caráter temporário que tenha tido um processo seletivo. Se teve um processo seletivo com regras objetivas para selecionar o profissional temporário, nesse caso, então, a gente terá aqui essa possibilidade. Mas desde que seja um processo seletivo que todos tenham a mesma oportunidade, é uma exceção à regra. Mas fora nesses casos, para os cargos em comissão, para funções de confiança, não pode designar familiares até o 3º grau dos políticos do município. Bom, e também é proibida a nomeação para qualquer cargo em comissão aquelas pessoas que estejam inelegíveis. Aquelas pessoas que não podem ocupar cargos políticos também não podem ocupar cargos em comissão aqui no município. Isso foi colocado aqui na lei. Antigamente não tinha isso. E uma crítica que se fazia era essa. Quando um político tinha algum impedimento de exercer mandatos políticos, ele ganhava lá do partido dele um cargo em comissão em algum órgão público. Com essa regra constando aqui na lei orgânica, isso não é mais possível. Aqui no município de Chapecó, não é possível nomear para cargo em comissão aquele que esteja, por algum motivo, com o impedimento também de ocupar mandatos eletivos. É basicamente isso que nós temos aqui nesse inciso 22. E implementando uma espécie de ficha limpa também aqui para os cargos em comissão do município. É isso, tem toda a explicação aí nos próximos itens. E avançando para os pontos mais importantes para a nossa prova, o parágrafo 1º fala sobre a publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos. Pessoal, toda publicidade feita pelo município deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou serviços públicos. Aqui nós temos o seguinte, pessoal, a publicidade só pode ser utilizada para informar a população, não pode ser utilizada para que um político se promova pessoalmente para ser eleito depois ou reeleito. Não. Então, ela deve ter um caráter educativo. Por exemplo, se for dirigir, não beba, use camisinha, esse tipo de coisa. Informativo ou de orientação social, informando ou orientando a população. População, estão abertas as inscrições para o concurso público. População, está sendo feita a vacinação em tais postos de saúde. População, estão abertos os períodos de matrícula na escola. Enfim, é para isso que é feita a publicidade do município. Não pode um prefeito ou prefeita fazer a publicidade com o objetivo de promoção pessoal. É isso. Nem o prefeito, nem prefeita, nem nenhum outro cargo político do município, né? Claro. Bom, o parágrafo 4º prevê os atos de improbidade. Quem comete um ato de improbidade vai responder a uma ação civil pública de improbidade na forma da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e estará sujeito a essas consequências na forma daquela lei. Pode ter os direitos políticos suspensos, pode perder a função pública, pode ter os bens bloqueados, a indisponibilidade dos bens, e terá que ressarcir ao erário, ressarcir ao cofre público todo o prejuízo causado. Sem prejuízo, é claro, de além de responder a ação de probidade, também responder uma ação penal. Bom, então é isso que a gente tinha de mais importante aqui. O artigo 14, pessoal, trata da situação do servidor que é eleito para o mandato eletivo. O que acontece se um servidor da prefeitura for eleito para um mandato eletivo? E a resposta é: depende.
Depende para qual mandato eletivo ele foi eleito. E aí, eu coloquei aqui nesse esquema para ficar melhor da gente entender. Se um servidor da prefeitura é eleito para o mandato federal ou estadual, quais são os mandatos federais ou estaduais, pessoal? Deputado, senador, governador, presidente da república, vice-presidente, vice-governador. O servidor eleito para esses mandatos vai ficar afastado do cargo. Ele vai parar de trabalhar aqui no município e vai exercer o mandato. Quando termina o mandato eletivo, ele pode voltar à atividade aqui no município de Chapecó. É isso, fica afastado então, e enquanto está afastado não recebe remuneração, porque o mandato eletivo vai ter uma remuneração maior. Quando ele é eleito prefeito, se ele é eleito prefeito, ele também vai ficar afastado do cargo, mas sendo eleito prefeito, ele pode optar pela remuneração. Como assim? Se o servidor ganha 15 mil reais por mês e a remuneração do prefeito é de 12 mil, ele pode assumir o mandato de prefeito, mas em vez de receber 12, continuar recebendo os 15 mil do seu cargo. Mas, professor, a gente não viu que o teto remuneratório é o prefeito? Então não tem como o servidor ganhar mais que o prefeito. Tem sim. Sabe como? Se ele for prefeito em outro município. Porque aqui eu não estou dizendo que ele está sendo eleito prefeito em Chapecó. E se ele é servidor em Chapecó, mas ele mora em outra cidade, e ele é eleito prefeito em outro município, e nesse outro município, o prefeito ganha menos do que ele ganha como servidor. Nesse caso, ele tem a chance de continuar com a sua remuneração. Então é isso que nós temos no caso do prefeito. E se o servidor for eleito vereador? Bom, se ele for eleito vereador, eu tenho que responder uma pergunta. A pergunta é: tem compatibilidade de horários entre o cargo e o mandato? Ele consegue continuar trabalhando e exercer o mandato? Por exemplo, vamos imaginar que ele trabalha de segunda a sexta no horário comercial, horário normal, e as atuações dele como vereador são todas à noite em alguns dias da semana. Se for assim, ele consegue acumular. E aí ele trabalha nos dois e recebe pelos dois. E se ele não conseguir conciliar o horário de trabalho com a função? Se ele não conseguir conciliar, aí ele será afastado do cargo. Mas poderá optar pela remuneração. Por exemplo, ele ganha 10 mil como servidor e o vereador do município ganha 8 mil. Ele escolhe, ele fica como vereador, mas continua recebendo os 10 mil do cargo em vez de receber 8 mil. É isso. Essas são as soluções, então, a serem implementadas quando um servidor é eleito para o mandato eletivo. Isso que eu mostrei aqui no esquema está aqui nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 14. Em qualquer caso que exija afastamento para exercer o mandato eletivo, o tempo de serviço é contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, esse tempo que o servidor ficou fora porque estava no mandato eletivo, vai ser computado como tempo de serviço para todos os fins, menos para promoção por merecimento. E, por fim, para efeito de benefício previdenciário em caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Aqui nós temos o seguinte, né? Quando o servidor está afastado, ele vai continuar contribuindo aqui para o RPPS de Chapecó. E os valores são determinados como se estivesse em exercício. Como assim? O servidor ganha 5 mil por mês, foi eleito deputado e está ganhando 25 mil por mês. A contribuição previdenciária dele vai ser sobre os 5 mil ou sobre os 25? Sobre os 5, que era o valor que ele ganharia se ele estivesse no cargo, não sobre os 25. Então ele vai ter um percentual a contribuir para o RPPS sobre os 5 mil. E quando ele for se aposentar, não é esse valor aqui que ele vai levar, é esse de 5 mil, que vai entrar no cálculo da aposentadoria dele.
Então é isso, contribui com menos e se aposenta também com um valor menor. Muito bem, sobre a questão política era isso, né? A gente tem ainda a inamovibilidade do servidor público estadual. Então, o servidor público estadual, o servidor do Estado de Santa Catarina eleito vereador, é inamovível, não pode ser movido para outra localidade. Essa é mais uma regra. Bom, aí vem algumas regras mais remuneratórias dos servidores, lembrando muito aqui o artigo 39 da Constituição Federal, dizendo que o município vai ter um conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores da Prefeitura e da Câmara, que para determinar os padrões de vencimento, determinar quanto que vão ganhar os servidores, vão, conforme o caso, se observar a natureza e grau de responsabilidade e complexidade dos cargos, requisitos para investidura e peculiaridades. E com base nesses elementos vai se definir a remuneração dos cargos no município. A gente tem aqui, pessoal, algumas regrinhas muito parecidas também com o artigo 39 da Constituição e por isso eu acho pouco provável que isso venha a ser perguntado. O artigo 16, ele foi alterado após a reforma da Previdência de 2019. Ele foi alterado porque mudaram algumas regras envolvendo a aposentadoria. E isso a gente vai conversar com mais detalhe no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.